Os prefeitos das 26 cidades do entorno de Ribeirão Preto estão na capital paulista para uma nova tentativa de manter a região na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização. Ontem, a Justiça negou o pedido da Prefeitura para reclassificar os municípios. A Prefeitura de Ribeirão contestou judicialmente o rebaixamento da região após o Comitê Estadual de Contingenciamento da Covid-19 manter a decisão já anunciada na sexta-feira. Os 26 municípios retrocederam para a fase laranja do plano. No entanto, o Tribunal de Justiça negou a liminar. O mandado de segurança civil foi analisado pelo relator Jacob Valente. O desembargador citou que solicitações da mesma natureza já foram negadas por ele a outros municípios. Então ele entendeu, com base nas decisões anteriores daquela turma que ele atua, que ele dar uma liminar agora poderia ser uma incoerência e poderia vir a prejudicar a população, que ficaria numa expectativa de manter o negócio aberto e, de repente, se ver aí sob uma decisão judicial final contrária aos seus interesses. Em coletiva de imprensa, o prefeito Duarte Nogueira argumentou que a região ficou em desigualdade aos outros departamentos de saúde, com condições semelhantes às da cidade e que estão na fase amarela. Alegou também que a faixa mais restritiva prejudica a economia local. Mesmo com o mandado rejeitado, o município informou que nada muda enquanto conseguir recorrer. Nós vamos defender até o último instante a manutenção da nossa cidade, da nossa região na fase amarela. Não por uma questão simplesmente de desejo, mas por uma questão de justiça, por uma questão de coerência, de lógica, de ciência, de saúde pública, de bom senso. Caso não seja assim, nós não estaríamos agindo corretamente com a própria existência e a defesa do próprio Plano São Paulo, que se fosse perfeito, não precisaria passar por revisões que já passou recentemente, 2 dias antes do último indicador do 4 de agosto. 2 dias antes a métrica foi alterada. Portanto, não se pode tratar a ferro e fogo aquilo que tem que haver racionalidade e, repito, bom senso. O executivo também alega que em 2 de setembro houve mudança no cálculo do critério de peso 1 pelo comitê, que é a avaliação do número de mortes de pacientes, responsável pelo retrocesso. O Estado observa o índice de mortes por data do óbito e não por data da infecção do paciente. Dessa forma, segundo o município, os dados não refletem o real cenário da pandemia. Nós estamos convictos de que o nosso campo de argumentação para defender a revisão administrativa é extremamente plausível. Ribeirão Preto permanece na fase amarela, não haverá nenhum decreto da Prefeitura trazendo Ribeirão Preto à fase laranja, não tem nenhuma obrigação judicial nesse instante para que o façamos também dessa maneira, enquanto nós tivemos os elementos de contra-argumentação e de recurso que, ora, nós estamos apresentando nessa entrevista coletiva. A próxima atualização do Plano São Paulo acontece somente em 18 de setembro. Enquanto isso, a Associação Comercial e Industrial diz que vai entrar na Justiça para manter tudo como está. O setor de bares e restaurantes também prepara uma petição por entender que a reclassificação da região é injusta. O Plano São Paulo, ele é um instrumento para o combate à doença. Ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo. Ele não pode ser mais importante do que a doença. E se esse plano tem o mínimo de inteligência, jamais Ribeirão Preto poderia ter sido rebaixada na sexta-feira, quando todos os gráficos mostram uma involução e um controle dessa doença. Então, no mínimo, esse Plano São Paulo precisa ser revisto, porque ele não está mais servindo para o combate à doença, está servindo só para o protagonismo e para o abuso de poder por parte do governo do estado. Além da falta de razoabilidade, os empresários alegam ainda mais prejuízos, já que na fase laranja fica proibido o funcionamento de academias, salões de beleza, bares e restaurantes. Veio a reabertura, então o nosso caixa muito pequeno. A gente começou a engatinhar. Aí, véspera de um feriado, todo mundo comprou bebida, comprou comida, porque tinha uma expectativa de um alto movimento. E tudo indicava
que nós até poderíamos evoluir para a fase verde. E de repente, na sexta-feira, vem esse novo pesadelo do rebaixamento de fase. Aí boletos estão para vencer nas próximas semanas. Como que nós vamos pagar esses boletos? Nós já tínhamos até recontratado funcionários, acreditando que estava sob controle, e realmente foi um caso aí que causou muita tensão em todos os donos de bares e restaurantes, além de outros comerciantes que vão ser afetados, né? Os prefeitos das 26 cidades afetadas estão na capital, em uma nova tentativa de argumentação presencial junto ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. A indefinição continua. Eu tenho orientado que enquanto o município não editar o decreto, entendendo aí pela regressão à fase laranja, que o empresário ele continue suas atividades normalmente, até porque ele vai ter um subsídio, um fundamento jurídico a partir do momento em que o próprio município não editou esse decreto, o próprio município está ventilando no sentido da continuidade da fase amarela. Posteriormente, entre correr o risco de sofrer um enorme prejuízo agora, de fechar suas portas, ou ter que encarar futuramente um recurso ou uma ação judicial para garantir o seu direito, eu preferiria a segunda opção. Ximene Osório para o Jornal da Clube. De acordo com o presidente da região metropolitana, José Carlos Carrascosa, o apelo foi recebido pelo Estado e será analisado. A resposta deve ser dada até a próxima sexta-feira. A Prefeitura de Ribeirão Preto reforçou em nota que, enquanto não se esgotarem todas as possibilidades de recurso, a cidade continua na fase amarela do Plano São Paulo, sendo permitida, então, a abertura de bares, restaurantes, academias, salões de beleza, além do comércio em geral, por 8 horas diárias.